Então vamos lá, gente. Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o clima. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem. Clima é a mesma coisa de temperatura? Não. Não, isso mesmo. Clima é diferente de temperatura. Como é que eu sei o que é o clima? Eu só sei o que é o clima quando eu estudo as condições de temperatura em um lugar durante muito tempo. Para eu definir o clima de um lugar, eu preciso estudar as temperaturas desse lugar, as variações de temperatura desse lugar durante 30 anos. No mínimo 30 anos. Aí eu consigo definir o que é o clima. Mas qual a definição de clima? O clima, ele pode ser definido da seguinte forma: como um conjunto de condições atmosféricas que caracterizam a região ao longo de um grande tempo, consideradas as condições habituais e oscilações ocorridas em virtude das relações atmosféricas, hidrosféricas, litosféricas, geosférica e criosférica. Então, tudo que ocorre no planeta, ele vai interferir no clima. E o que é que eu quero que vocês tenham em mente? Que conforme o homem também vai interferindo na dinâmica do planeta, ele pode provocar uma mudança climática, como, por exemplo, o efeito estufa, que tem feito com que a temperatura do planeta e da água do mar aumente. Aí eu trouxe para vocês o conceito de geosfera e criosfera, que a gente não estudou ainda. Os demais conceitos, atmosfera, hidrosfera. Meu professor não ensina 5 anos, não. Estou ensinando na 4 e 5. Porque apareceu o segundo. O segundo é pelo YouTube. Pergunta aí se está tendo aula então, imbecil. Eu não tenho o WhatsApp dele. Ele não tá aí? Eu vou falar com ele agora. Quem é? Quem é que está falando? Quem foi, Caio? Caio? Vamos lá, vamos continuar, né, gente? Olha só. Aí eu trouxe para vocês esse conceito de geosfera. Geosfera, ela compreende toda a parte sólida da Terra. Tanto na parte interna quanto na parte externa. E que parte sólida é essa que está falando? O professor, qual é a senha da aula online? Oi? Qual é a senha da aula online? A senha? Esse Sim, não tem porque senha, não. Paloma Só é clicar no não link. tá conseguindo entrar. Quem não está conseguindo entrar? Tá. Só é clicar no Paloma. link. Só é clicar no link que já vem direto. Tá. Sim, vamos lá, vamos voltar. O que é que a gente compreende por geosfera? Geosfera é tudo que é sólido na Terra, no planeta. Seja a parte interna ou a parte externa desse planeta, esse composto todo é chamado de geosfera. E criosfera, o que é? É também a parte sólida, só que é a parte sólida em forma de gelo. Então, tudo que tiver congelado na Terra é chamado de criosfera. Seja ele os blocos de gelo, as calotas polares, as coberturas de neve, as montanhas glaciais, as geleiras marítimas, os lagos, se estiverem congelados, também compreende a criosfera. Os rios congelados também compreende a criosfera. Então, a criosfera ela faz parte também da geosfera. Só que a criosfera é tudo que tiver congelado na Terra. Seja ele montanhas, rios, lagos, esteve congelado, pertence à criosfera. Aí a gente vai avançar um pouco mais.
Travou. Aí a gente vai avançar um pouco mais sobre os fatores que influenciam no clima. Os fatores que vão influenciar o clima, eles são o seguinte: a latitude. Quando eu falo de latitude, eu falo de proximidade com a linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, maior a temperatura. Então, quando eu falo de clima, eu não falo só de temperatura, eu também falo de pluviosidade, que é a quantidade de chuva. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, eu vou ter temperaturas maiores e eu vou ter uma quantidade de chuva também maior. A questão da altitude, que é a questão da altura que o lugar está. Então, a altitude ela é medida a partir do nível do mar. Quanto maior a altitude em relação ao nível do mar, menor as temperaturas. E também menor o índice pluviométrico, a quantidade de chuva. As massas de ar, seja ela massa de ar marinha ou continental, as massas de ar marinha, que elas vêm do mar, litorânea, elas vão trazer vapor de água e elas são massas mais frias. Quando elas entram em contato com as massas quentes que vêm do continente, elas vão gerar chuvas. As correntes marinhas e a maritimidade. Por que as correntes marinhas elas são importantes? O mar ele tem um sistema que ele traz água das partes mais frias para a parte mais quente e leva a água da parte mais quente para as partes mais frias. Então, isso faz com que mantenha o controle térmico do lugar. Então, quando muda a temperatura da água do mar por fenômenos ou por causa do efeito estufa, isso vai influenciar diretamente no clima. Por isso que quando ocorre, por exemplo, um fenômeno chamado de El Niño, que ocorre lá no Pacífico, quando essa água ela acaba sendo esquentada um pouco mais do que o normal, ele vai mudar o regime de chuva em todo o mundo. A questão da continentalidade é a questão da temperatura que vem do continente. Essa temperatura que vem do continente, essas massas de ar que vêm do continente, elas são massas, como eu falei, que elas vêm um ar seco e com bastante calor. Então, quando ela encontra com massas de ar que vêm do oceano, as massas de ar litorânea, elas vão gerar chuvas, como eu falei. Isso sem falar na ação humana, né? Que o homem, com os combustíveis fósseis e com o uso que o homem tem dado à terra, através da produção agropecuária, o homem tem mudado também a dinâmica climática através do fenômeno que nós conhecemos como efeito estufa. Aí nós vamos falar um pouco sobre os tipos de clima que nós temos no Brasil. No Brasil, nós temos o clima equatorial, que é nas regiões próximas ao Equador, principalmente a região norte do Brasil. Essa parte aqui, a região norte, que está próxima à linha do Equador, tem o clima equatorial. Clima tropical. Esse clima tropical, ele compreende a maior parte do território brasileiro. É tanto que ele é dividido em mais de um tipo de clima tropical. Ele tem o clima tropical que está aqui nessa parte aqui do centro do Brasil, que ele possui temperaturas elevadas e um menor índice pluviométrico. Aí tem o clima subtropical, que vai ser encontrado aqui no sul do Brasil. Esse clima subtropical, ele tem a característica de ter as 4 estações do ano bem divididas. Você consegue perceber as 4 estações do ano, diferente daqui desse clima tropical e também aqui do clima equatorial. No clima equatorial, você vai ter basicamente 2 estações. Uma estação que é quente e chuvosa e outra estação que é mais fria e tem uma quantidade menor de chuva. Aí tem o clima tropical atlântico, que é esse clima que nós estamos aqui, que ele tem um alto índice de pluviosidade devido à sua proximidade com o Oceano Atlântico, que traz massas de ar carregadas de água e vai ter bastante chuva. Aí tem o tropical de altitude, que é encontrado em lugares onde o relevo ele possui uma altimetria acima de 800 metros, basicamente, mais ou menos isso.
aí você já vai encontrar já essa característica desse tropical de altitude. Você vai encontrar nesse tropical de altitude lugares onde tem temperaturas baixas, como, por exemplo, a gente pode citar o exemplo de Águas de Lindóia, em São Paulo. A gente pode citar também como exemplo a região serrana do Rio de Janeiro. Aqui na Bahia, você vai encontrar a Chapada Diamantina, o Planalto da Conquista, tudo com esse tipo de clima aí tropical de altitude. E você também vai encontrar o clima semiárido. Esse clima semiárido ele é muito característico, é o clima que caracteriza o Nordeste. E como principal característica, ele é conhecido como polígono das secas. É popularmente conhecido como a Caatinga, né? Então, o clima do semiárido é esse aí. Então, nesse semiárido você vai ter a influência, você vai ter pouca influência do Atlântico por causa das serras que tem, que impede que essa umidade do Atlântico chegue lá. E você vai ter uma forte influência da continentalidade. Então, é um lugar seco, com baixos índices de chuva. Aí você também vai ter agora, a gente vai falar um pouco sobre os biomas. Os biomas e a vegetação. Quando a gente fala de vegetação, a gente vai falar de todo tipo de floresta que a gente tem no Brasil. Então, eu vou começar falando dos biomas. O principal bioma que nós temos no Brasil é o bioma Amazônia, que é conhecido como o maior bioma do mundo. E ele compreende aproximadamente a 40% do território brasileiro. O segundo maior bioma que nós temos no Brasil é o Cerrado, que também é conhecido como a savana brasileira. E o Cerrado ele vai fazer divisa com esse bioma Amazônia. Nesse bioma Amazônia, você vai encontrar árvores grandes, um solo arenoso, uma grande quantidade de chuva, uma grande diversidade de animais. No bioma Cerrado, você vai encontrar também uma grande diversidade de animais, só que você vai encontrar pouca chuva. E é a diferença. Enquanto na Amazônia você vai encontrar árvores de grande porte, no bioma Cerrado você vai encontrar árvores de pequeno porte, graças ao baixo índice de pluviosidade. Aí tem o bioma Caatinga, que é o do polígono das secas, que é a parte do sertão, que ela vai compreender essa parte do Nordeste até a parte norte de Minas Gerais. Ele também é conhecido como Floresta Branca, porque as árvores lá, elas quase não têm folhas, e as folhas são mais amareladas. Isso por conta da falta de chuva. E outra coisa, as árvores da Caatinga, elas são árvores tortuosas, de pequeno porte, com espinhos. As folhas da maior parte das árvores do sertão são espinhos, para não perder água através da evapotranspiração. Aí o outro bioma que a gente vai encontrar, que é bastante famoso também, é o Pantanal. Só que esse Pantanal ele tem sido bastante devastado para que as pessoas façam fazendas para criar gado. O Pantanal é famoso porque ele é uma planície inundável. Ele passa a maior parte do ano coberto por água. As terras baixas, as planícies, são cobertas por água. Aí nós temos o bioma Mata Atlântica, que é o bioma que nós estamos inseridos. Nós estamos na região da Mata Atlântica. Esse bioma vai desde lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Esse bioma hoje, ele só tem professor, é que aproximadamente... página? Oi? É que página? Que página? Calma aí que eu te digo agora. Uhum. Vice? Página 75. 75 a 80. Fala de vegetação. Então, quando a gente fala da Mata Atlântica, hoje a Mata Atlântica ela tem aproximadamente só 3% da sua vegetação original. Por que a Mata Atlântica ela foi tão devastada? Quando os portugueses chegaram, eles chegaram no litoral do Brasil. Então, eles começaram a povoar o Brasil partindo do litoral.
E a maior parte das capitais brasileiras, elas estão no litoral. Isso fez com que essa Mata Atlântica ela fosse substituída por cidades. Então, ela acabou sendo bastante devastada. Só para vocês terem uma noção, a primeira fonte de riquezas brasileira foi o pau-brasil, que é uma madeira da Mata Atlântica. Inclusive, o pau-brasil hoje está quase em extinção. Aí, por fim, a gente tem o bioma Pampa. O Pampa ele tem a característica de ser um lugar de planícies e repleto de gramíneas. Aí, como eu tinha falado para vocês, aí um pouco mais sobre o bioma. Mata Atlântica, ela corresponde a 40% do território. E ela se estende por 9 países da América do Sul. Só que a maior parte dela se concentra no Brasil. O Cerrado é considerado, como eu falei, o segundo maior bioma, conhecido como savana brasileira. E ele é um bioma que ele faz divisa com outros biomas, como a Amazônia, como a Caatinga, como o Pantanal e como a Mata Atlântica. Ele encontra-se no centro do Brasil. Então, ele vai fazer divisa com os outros biomas, só não com o Pampa. Aí a Caatinga, ela compreende a 11% do território brasileiro e ocupa a maior parte da região Nordeste. Como eu falei, ela é conhecida como Floresta Branca, graças à sua vegetação que é resistente à seca. Só para vocês terem noção, nesse bioma Caatinga, o índice de pluviosidade é em torno de 800 milímetros por ano. A maior parte do ano fica sem chover na Caatinga. Aí a Mata Atlântica, que corresponde a cerca de 13% desse território, do território brasileiro, que ele vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E hoje resta menos do que 10% da Mata Atlântica nativa. Isso já falando com as áreas de reserva. E mata original mesmo é em torno de 3%. Aí o bioma Pantanal, que é um bioma pequeno, que corresponde a apenas 2%, é bastante utilizado para a pecuária, principalmente a pecuária bovina. Aí o Pampa, que também é muito utilizado para a pecuária bovina. E esse nome Pampa ele vem da língua indígena, que significa região plana. Aí eu trouxe também uns exemplos de matas. A mata de araucária, ou mata de pinhais, que ela se encontra entre o Cerrado e a Amazônia. Não, perdão. A mata de araucária ela se encontra lá na região do Rio Grande do Sul, que a araucária é como se fosse aqueles pinheiros que a gente vê nos filmes. Ela encontra-se lá no sul do Brasil. A mata de cocais, que são essas palmeiras como o babaçu e a carnaúba, que se encontra entre o Cerrado e a Amazônia. A restinga, que é uma vegetação litorânea, onde as árvores elas crescem na areia e elas possuem raízes profundas para poder ter condição de se alimentar. Essas árvores elas têm troncos tortuosos. As folhas elas não são folhas grandes, são folhas pequenas. O mangue é um tipo de vegetação que ele consegue se adaptar tanto às condições da água doce quanto da água salgada. O mangue é muito importante porque ele funciona como um estuário marinho, um lugar onde os peixes vão se reproduzir, onde os caranguejos vão se reproduzir, algumas tartarugas se reproduzem também no mangue. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre a população, que é o capítulo seguinte, para quem está acompanhando pelo livro. Para a gente entender o que é população é todo o número de pessoas. Toda pessoa que está em um determinado território é contado como população. Mas existe duas formas diferentes de abordar a questão da população. Existe o conceito de população absoluta,
O Que é o professor número... não está aparecendo não aqui no livro. O que não está aparecendo no livro? A população. É depois de vegetação. Faça atividade de vegetação, aí você vai ver que tem população. Brasil, população. Achou? Já achou, professor? Então, a gente vai ter o conceito de população absoluta, que é o número total de habitantes de um lugar. Esse número é obtido a partir de levantamentos gerais da população, que nós chamamos isso de censo. Então, com os censos que acontecem em 10 em 10 anos, a gente sabe a população absoluta de um lugar. Outro conceito é o de população relativa, que também é conhecido como densidade demográfica ou densidade populacional. Esse já é diferente. Esse aqui você vai pegar a população absoluta e vai dividir pela área do território, para você saber quantas pessoas estão naquele lugar por metro quadrado ou por quilômetro quadrado. Aí é o que se chama de população relativa ou densidade demográfica ou densidade populacional, os termos que usam. Você vai pegar a quantidade, que é a população absoluta, e vai dividir pelo tamanho do território e vai saber qual é a população relativa. Aí a gente vai falar um pouco agora sobre a formação étnica do Brasil. Nós sabemos que o Brasil ele foi formado a partir de 3 grandes povos. O povo europeu, principalmente pelos portugueses que colonizaram o território brasileiro, foram os primeiros a colonizar. O povo negro, que são descendentes de africanos, que vieram trabalhar aqui nas lavouras. E os índios, que são os nativos que já estavam aqui. Então, esse processo de mistura desses 3 grandes povos gerou um conceito que é chamado de miscigenação ou mestiçagem, que significa a mistura de elementos de diferentes etnias. Quando eu falo de etnia, eu estou falando dessa questão da raça, da origem do indivíduo. E não só da questão da etnia, mas também das religiões, da arte, e que vão originar um terceiro elemento, que já é o indivíduo que é mestiço. Como nós já estudamos isso em história. Certo? E aí nós encerramos Certo. o nosso conteúdo. Alguma dúvida? Não. Fale agora ou assista o vídeo para ter a dúvida depois. Quem é que está mais tu aí, Yasmin? Paloma, professor, que ela não conseguiu entrar. Ah, sim. Diga a ela que eu estou mandando um abraço. Outro pro senhor. Tô morrendo de saudade. Ah, eu também. Estou muito feliz que você está assistindo minha aula, viu? Que é a primeira vez, né? Sim, gente. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma, professor. Olha só, eu vou disponibilizar esse vídeo, vou disponibilizar um link para quem quiser assistir depois no YouTube, certo? Viu? Certo. Porque se tiver alguma dúvida, tira pelo vídeo. E se não conseguir tirar pelo vídeo, pede para a mamãe ou para papai entrar em contato comigo, e aí eu tiro a dúvida. Certinho? Sim. Sim. Vou tirar agora o print da tela. Façam carinhas bem bonitas. Professor. Tchau, Tchau. 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 Até a próxima. Até a próxima. Até.